Muito bem. Vamos aqui para o nosso paciente do meio. Você já pegou aí a sequência, já fizemos duas partes, hein? Falamos do início, da introdução do paciente classe 4, passamos pelo choque oculto. Tá aqui o grande problema. Quem mais mata esses pacientes? Paciente com hipotensão arterial, perdendo consciência e temperatura central. Você tem que entender o seguinte, acho que a gente banalizou o fato de paciente ficar com pressão arterial média abaixo de 65 e sistólicas abaixo de 90 e 100, se for cachorro ou gato, respectivamente. A literatura é muito clara, ainda mais sob temperaturas normais, a hipotensão não deve persistir por nenhum minuto. Alguns estudos mostram que a mortalidade pode subir 18% por minuto de hipotensão sistêmica. Eu não quero que isso aconteça. Por isso eu tenho que saber se eu dou volume, se eu dou vasopressor ou se eu vasodilato em algumas situações, mas o vasopressor entra muito mais aqui. Se o problema é inótropo ou se o problema é sangue. A gente já tinha discutido isso no primeiro vídeo. Paciente em choque central tem hipotensão, queda de temperatura, queda de consciência. É clinicamente muito rápido de definir isso aqui. Eu deveria ter pego ele lá, como choque oculto ainda. Se isso não aconteceu, isso realmente se enquadra como uma emergência, classe 2, vermelhão, minutos para eu poder dar atendimento para esse paciente em um momento difícil, porque eu tenho que saber exatamente por onde que eu começo. Normalmente é pilar volêmico, é aqui que são os momentos onde a gente mais distribui aquele desafio volêmico de 10 ml/quilo nos primeiros 30 minutos para pacientes que possam receber, e gatos, idosos, cardiopatias hipertróficas, doentes mais graves e que não acomodam o volume com facilidade, às vezes eu tenho que fazer 10 ml/quilo em até 60 minutos. Então eu sei que o volume oferecido em 30 a 60 minutos, esses 10 ml/quilo, quase nunca são suficientes para sustentar a pressão arterial onde eu quero no momento de choque. Por isso a gente fala de co-carga. A literatura fala em co-load, né? Eu estou carregando fluido e vasopressor em dose baixa. Então esse é um paciente que recebe com muita frequência desafio volêmico de 10 ml/quilo em 30 a 60 minutos, mais doses baixas de noradrenalina, intravenosa, de preferência central, se não puder periférica, por pouco tempo. Estou falando de 0,01 até meio aí, no máximo, que já é muita coisa. Ele deveria sustentar. Essa dose baixa de vasopressor, ela vai conseguir resgatar volume de outros espaços, vai conseguir deixar um pouco mais de tônus vascular e vai conseguir quase que autotransfundir o meu paciente com o próprio volume dele. Então vai ser muito importante você conhecer mais dos conceitos de co-carga, co-load, noradrenalina somada a volumes. E nos casos mais excepcionais, claro, eu vou precisar de ecocardiografia ou de avaliações mínimas, clinicamente falando, para entender se ele já não precisa de inótropo também. Muitas vezes a dobutamina vai ser importante aqui, não confunda os papéis aí de inótropo e de vasopressor. E claro, assim que saiu o meu hematócrito, pegar meu gatilho transfusional, já falamos um pouco disso também em outros vídeos. Normalmente a hemoglobina menor que 7 tende a ser um gatilho prompt para dar início ao processo de transfusão e claramente, se for menor que 7 com lactato aumentado, mais a hipotensão, mais sinais de hipovolemia, pronto. Certeza que você vai devolver volume em sangue, tá? Então, um paciente extremamente grave, dá poucos minutos pra gente, eu não quero que ele chegue aqui, por isso que a gente tem que eliminar todas as possíveis causas volêmicas, distributivas, de bomba e de transporte o mais rápido possível para tentar salvar esse doente aqui. Senão ele vai chegar até aqui. O momento mais grave do choque central. Aquele momento onde bons estudos, inclusive estudos experimentais e estudos clínicos mostrando que por mais que eu seja o melhor médico, o melhor veterinário do mundo aqui, dificilmente esse paciente consegue retornar bem para cá. Se a velocidade de chegada até aqui foi muito lenta, ele foi perdendo pressão, perdendo temperatura, tem muito tempo de hipoperfusão, resgatar o transporte de oxigênio aqui vai gerar inclusive aquele famoso evento de injúria da reperfusão, que é um outro capítulo dentro da medicina intensiva, difícil da gente tratar, mas pacientes que chegaram na hipotensão máxima, na hiperlactatemia máxima, na diminuição máxima da saturação venosa central, na máxima vasoconstrição, provavelmente estão aqui com já translocação bacteriana acontecendo, porque o intestino está mandando toda a porcaria para a circulação, o rim provavelmente vai ter uma dificuldade gigantesca de voltar a ser o que ele era, e por isso, principalmente o gato. Alguns mamíferos podem fazer isso também em outras situações, mas o felino, que é o nosso grande exemplo, tendem a evitar passar por aqui. E quando a temperatura central começa a cair, depois do choque oculto, o que eles fazem? Saltam direto para esse grande passo aqui, que é a famosa hibernação termodependente. Então, muitas vezes a gente torce para que o nosso paciente esteja um pouco mais frio, beirando a bradicardia, com a consciência diminuída, com o lactato já baixo, porque
Se ele fez isso rapidamente, sem passar por aqui, eu tenho mais chances de resgate desse paciente, apesar de que, obviamente, pela própria linha da vida, eu estou um passo além, próximo da morte. Nós vamos discutir hibernação termodependente no próximo vídeo. Então fica muito atento aos meus parâmetros de gravidade máxima para não deixar isso aqui, o que nunca poderia acontecer. Um paciente aqui, você tem minuto para poder tomar uma decisão e resolver seu problema e tentar jogar ele para cá e daqui para cá e daqui para cá de novo. Então, boa sorte e até daqui a pouco.